Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando assunto é salvação, entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória o seu amor. Seu amor. Amém. Uma linda mensagem. Uma linda mensagem nessa manhã do Deus que nós conhecemos. É um prazer, irmãos, podermos estar aqui retornando à igreja de Madureira e podermos estudar, abrir a Bíblia, podermos estudar mais um tema de salvação, um tema de graça,
um tema que envolve toda a vida de um cristão. Tudo que foi dito nessa manhã tem a ver com o tema da salvação. Desde a historinha das crianças, o ministério pessoal convocando a igreja para assumir a atitude de levar a salvação a outras pessoas. Isso tudo é a essência do cristianismo. Isso tudo é a essência de cada um de nós que aceitou Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a leitura da palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 51, o versículo 6. Jeremias, capítulo 51, versículo 6. Eu vou lê-lo. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A princípio, os textos que nós iremos meditar nessa manhã, eles aparentemente não têm correlação, mas eles se vinculam através do tema que nós iremos abordar nessa manhã. Conceitos que salvam e preconceitos que levam à perdição. Existem vários conceitos que nos levam à salvação e existem preconceitos que podem nos levar à perdição eterna. Nós vamos iniciar, já lemos Jeremias, mas queremos ler um texto da Bíblia que provavelmente ninguém nunca leu. Provavelmente até aqueles que fazem o ano bíblico nunca leram esse texto. Eu, pelo menos, até algum tempo atrás, já li a Bíblia algumas vezes, mas nunca tentei para esse texto. Eu nunca vi esse texto representado num filme, eu nunca vi esse texto sendo pregado por ninguém, nenhum pregador, em lugar nenhum, muito menos escrito sobre esse texto. E é um texto que deveria ser muito meditado na Igreja Adventista, porque ele acontece de forma inusitada. É uma coisa que, quando eu li, que Deus me mostrou esse texto, eu fiquei de fato impressionado com ele. Não sei se os irmãos sabiam, Jesus estava sendo transportado, estava levando a cruz em direção ao Monte Calvário. Em função dos sofrimentos que lhe foram impostos, ele não aguentou carregar mais aquela cruz. E o romano convocou um homem chamado um sirineu para que ali auxiliasse Jesus levando aquela cruz. E aquele homem pegou aquela cruz e foi carregando. O que é impressionante acontece depois disso daí. Jesus, ao carregar aquela cruz, e nós vamos ler aqui, e depois vamos comentar, Lucas capítulo 23, podem abrir no versículo 27. Lucas capítulo 23, versículo 27, e eu vou lê-lo até o versículo 31. Aqui diz assim: seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco?
Certamente, todo mundo que faz ano bíblico já leu esse texto. Mas nem todo mundo que faz ano bíblico leu esse texto, talvez com o enfoque que ele queira transmitir para nós. Jesus estava indo em direção ao Calvário. Simão, o cireneu, estava carregando a cruz. Jesus parou, irmãos. Durante o período que ele estava carregando a cruz, durante aquele período que ele estava indo para o Calvário, ele parou. Algumas mulheres estavam chorando e lamentando porque ele estava sendo levado para a crucifixão. E Jesus parou e, voltando-se para aquelas mulheres, ele deu uma mensagem para elas e uma mensagem para a igreja adventista nos nossos dias. Ali Jesus disse claramente para todas aquelas mulheres: filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis que não geraram nem amamentaram. Estéreis naquele tempo, irmãos, eram consideradas amaldiçoadas, porque não tinham filhos. E aqui Jesus estava dizendo que viriam dias em que elas estéreis seriam chamadas de bem-aventuradas, simplesmente porque não tinham filhos, porque não teriam com que se preocupar no momento que chegasse a tempestade. Esta mensagem era para a igreja no ano 70, sim, mas não era só para a igreja no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém. Esta mensagem também é para a igreja adventista do sétimo dia, nos dias que nós estamos vivendo, porque em seguida Jesus complementa: nesses dias dirão os montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. O que ele estava querendo dizer aqui? É a repetição de Apocalipse 6,16, quando na sua vinda, nas nuvens dos céus, aqueles que não tiverem salvação vão simplesmente olhar e pedir que as pedras caiam sobre eles, porque não tem mais condição de salvação. O terror que há de se encobrir na vida dessas pessoas vai ser indescritível. E ele termina dizendo para os adventistas dos nossos dias: porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E ele queria dizer para nós que se, sob o Filho de Deus, sob o próprio Deus aqui em forma humana, eles estavam fazendo aquilo, imagina nos filhos de Deus, que apenas representam Deus aqui na terra, no final da história da terra, o que será que vai ser feito com o povo de Deus? Conceitos que salvam e preconceitos que levam à perdição. Nós estamos vivendo num momento histórico religioso da terra. Mas mesmo naqueles dias, logo após Jesus ter subido, estando ele na cruz, Mateus 27 também apresenta uma outra cena, relatando o que aconteceu logo em seguida. Enquanto algumas mulheres estavam chorando e lamentando porque Jesus estava sendo crucificado, pessoas passavam. Em Mateus 27, 39 a 40, ele mostra claramente para nós o que aquelas pessoas estavam passando e falando. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. Este era o conceito daqueles que estavam passando. E esse conceito de passar, muitos também passam pela salvação.
Muitos também passam pela igreja, muitos têm os seus nomes escritos no livro da vida e recusam esse nome escrito na vida, e passam pela salvação e saem, e a igreja é obrigada a retirar o seu nome como membro do livro da igreja. O diabo tem utilizado vários artifícios para tirar os membros da igreja. Alguns artifícios é o brilho da luz do mundo, o brilho da beleza que apresenta diante de todos, o brilho da riqueza, o brilho de tudo o que acontece, dos shows, das aparências, tudo aí fora. Mas quando esse tipo de atitude não dá certo, aí ele procura pegar um outro membro da igreja e criar um conflito. E muitas vezes isso dá muito certo. E as pessoas saem da igreja porque eu não vou ficar na mesma igreja que aquela pessoa ali. E os conflitos vão se firmando e vão acontecendo, e as pessoas passam, no final perdem a salvação, simplesmente porque elas passaram por Jesus, mas elas não tiveram um encontro com Jesus, elas não conheceram Jesus exatamente como Ele é, o amor que Ele representa. O que devemos fazer no caminho da salvação? Há vários textos, e nós queremos ler alguns, vocês podem anotar. Primeiro passo no caminho da salvação: desviar-se do mal. Deus disse a Adão e Eva: afastem-se do fruto proibido. Primeira coisa, nós temos que nos afastar do mal, do pecado. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deus dá um tempo de misericórdia para todos nós, mas depois do tempo da misericórdia vem o tempo da justiça, porque Jesus é o Cordeiro da misericórdia, mas Jesus também é o leão da justiça. Efésios 6:2 nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade que nos lugares celestiais. O que fazer então? Além de desviar-nos do mal, pensai nas coisas lá do alto. 1 Tessalonicenses 5,17 nos dá uma grande verdade que poucos de nós aplicamos em nossa vida. Ali diz assim: orai sem cessar. Como é que você pode fazer esse tipo de aplicação na sua vida? Isso é um mandamento para nós. Orai sem cessar. Você já experimentou no decorrer do seu dia? Você está as pessoas passando e você orar por aquelas pessoas que você nunca viu, orar por multidões, orar por alguma coisa que acontece. Na semana passada eu estava na igreja do Meia e foi domingo passado. Tinha uma gritaria, uma pessoa gritando que eu não sei, não identifiquei em que apartamento era. E ela gritava contra o filho, falando uma série de impropérios, e no final ela dizia que ela ia matar o filho, porque o filho era injusto com ela e estava cometendo uma série de imprecariedades, e ela disse que ia matar o filho. E eu estava ali na igreja e comecei a orar pelaquela pessoa.
Eu pedi para que Deus enviasse o anjo lá na casa daquela pessoa naquele momento e permitisse que aquele ódio que estava se inserindo no coração dela, que era lançado pelo inimigo, fosse vencido, fosse interrompido. E eu não consegui identificar de onde vinha, irmãos, porque logo em seguida aquela voz foi diminuindo e parou. Não teve mais gritaria. Nós temos que orar pelas pessoas, pelos nossos vizinhos, pelas gritarias, pelas coisas que nós estamos vendo acontecer, ouvindo acontecer. E se nós começarmos a fazer isso, vai ter motivo para você ficar orando 24 horas. Isso é orar sem cessar. Não é só orar pelos amigos. Quando você entra num ônibus, quando você entra numa condução, ore por cada pessoa daquelas que estão ali dentro. Você pode pedir o perdão do pecado dessas pessoas, para que o Espírito Santo atue no coração delas. Porque Jesus na cruz, na mesma cruz que nós estamos falando, ele pediu para que Deus perdoasse os pecados daqueles que não sabiam o que estavam fazendo ali. Orai sem cessar. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar nas coisas lá do alto. Colossenses 3, do versículo 1 em diante, ele nos dá uma série de aprendizados que nós podemos aplicar na nossa vida. Colossenses 3 é um capítulo que tinha que ser muito bem marcado na nossa Bíblia, porque é uma lição de vida cristã muito importante. Aqui ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Isso tudo são coisas que nós podemos aplicar na nossa vida no dia a dia. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13: suportai-vos uns aos outros. Muitas vezes a gente pega o pé da letra. Esse suportar aqui é dar suporte uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso são conceitos que têm que ser aplicados na nossa vida no dia a dia. Não foram escritos para que nós leamos e achamos bonito, mas isso tem que se transformar em prática no dia a dia da nossa vida. Colossenses 4, versos 5 e 6, nos fala sobre buscar oportunidades para pregar. Quantas vezes nós estamos em algum lugar? Outro dia eu estava sentado na estação do trem do Meia, e eu sentei ao lado de uma pessoa que estava foi atendido no hospital ali em frente,
E ele estava com a sua companheira e estavam conversando, e ele dizendo para a sua companheira que ela não deveria participar de um determinado, uma seita que ela fazia parte lá, e não deveria, que ele estava contrário àquilo, e a conversa ficou girando em torno disso. De repente apareceu uma conhecida dela, um pouco distante, ela saiu e foi lá conversar com essa conhecida e ele ficou sozinho. E eu ando com esse livro A Grande Esperança, tenho vários deles, eu deixo eles dentro da minha mala. Na minha pasta eu estava com ele ali, falei: Senhor, me dá uma oportunidade para entregar um livro para esse homem. Se ele disser alguma coisa para mim, é a oportunidade que era para entregar esse livro para ele. E ele, naquela angústia dele ali, porque ele foi atendido no hospital, passou o primeiro dia de trabalho dele, me parece, e ele teria que ter faltado o trabalho, porque passou mal. Ele se virou para mim naquele mesmo momento e falou alguma coisa para mim. Não tinha nada a ver com religião, não. Para mim era o suficiente. Peguei o livro dentro da Bíblia, da pasta, falei: isso aqui é para o senhor ler. Esses questionamentos que o senhor tem aí vão ser todos respondidos. E ele ficou meio sem entender o que estava acontecendo, pegou o livro, olhou, aí disse assim: você não sentou aqui do meu lado por acaso, não. E aí me perguntou: colocaram uma macumba na porta da minha casa ontem, e eu dei um pontapé naquilo lá. Na mesma hora que eu dei um pontapé, eu caí desmaiado e vim parar aqui no hospital. E estou aqui no hospital com caroço nos meus rins. Aí ele me perguntou: isso tem a ver? Eu falei: certamente tem a ver. Muita coincidência para não ter relação nenhuma. Mas eu disse para ele: mas se você pedir socorro a Deus, não tem poder nenhum nessa terra que consiga vencer. Nós, seres humanos, não temos poder nenhum para enfrentar o mal, mas Deus tem poder para enfrentar o mal. E se nós pedimos socorro a Deus, os anjos de Deus vêm e enfrentam o mal. Não somos nós que enfrentamos o mal, nós apenas permitimos que Deus faça o seu trabalho. Buscar oportunidades para pregar, em qualquer momento, em qualquer local. Não se preocupe em pagar mico, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho aqui nessa terra. 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Muitas vezes os jovens perguntam: por que eu devo estudar? Por que eu devo me preocupar em galgar grandes postos? Por que tudo isso? Se eu sei que Jesus já está voltando. Mas, irmãos, a grande resposta que eu achei para isso foi de que nós temos que estar galgando realmente grandes postos, procurando estudar, procurando ter os melhores empregos, ou melhor, ser também os melhores patrões. Por quê? Porque no momento que nós chegamos nesses postos, nós nos deparamos com pessoas que nos ouvirão, que se nós não formos iguais a eles, eles não vão dar ouvido, eles não vão querer saber o que nós temos a falar. Mas se nós somos iguais a eles, estamos num nível de mestrado, de doutorado, nós vamos ter como chegar a essas pessoas e apresentar para elas a salvação, de igual para igual, e elas vão ouvir, e muitos vão ser salvos, porque você estudou, porque você se preparou, independente do fato de Jesus já estar voltando. Você se considera um salvo? Você acha que realmente, se você morrer nesse momento aqui, você está salvo? Muitas vezes essa pergunta chega para nós e cada um responde de uma maneira. Eu não vou perguntar para a igreja, mas pensa bem nessa pergunta, porque do conceito dessa pergunta
depende a nossa felicidade aqui nessa terra. Aquele que é salvo deveria ter uma tranquilidade e uma paz e uma felicidade tão grande, porque não vai ter mais condenação para ele. A salvação tem 3 tempos. Está tudo lá em Romanos. No capítulo 3, o versículo 4, fala do tempo da justificação. Ontem, que é a salvação do pecado. Aquele que pecar certamente morrerá. No momento que você lê Romanos 3 e 4, ali fala sobre a justificação. Você é justificado em Cristo Jesus. Naquele momento que você aceita Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida. Você é salvo do fogo eterno. Você, no momento que aceita Jesus, não tem o teu nome escrito daqueles que irão morrer no fogo eterno. Não tem mesmo. A salvação tem um segundo tempo. No segundo tempo, ela nos fala sobre o hoje. Romanos capítulo 5 e no capítulo 8, verso 11, que fala da santificação. Nós hoje, que já aceitamos Jesus, estamos sendo salvos da influência do pecado. Vejam bem a diferença. Nós fomos salvos, justificados, e hoje, no caminho da salvação, nós estamos sendo salvos da influência do pecado. E a salvação tem o terceiro passo, que é o amanhã. Romanos 8, 12, fala sobre a glorificação. Naquele dia da volta de Jesus, nós seremos salvos da presença do pecado. Por isso nós podemos dizer que nós estamos salvos. E podemos ter a certeza que todo aquele que aceita Jesus, irmãos, é um salvo. Ele está salvo, salvo do pecado. E sendo salvo da influência do pecado na luta do dia a dia, e um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Nunca mais vai existir o pecado para tentar ninguém. Pensa bem você. Se você está fazendo uma caminhada no meio de uma floresta sozinho, de repente você se perde. Você não sabe mais aonde você está andando, para onde você tem que voltar. Toda tentativa que você faz mais se entranha dentro da floresta, tudo parece igual, não tem como você achar o caminho de volta. E em dado momento, você perdido no meio da floresta, aparece o guia. E o guia sabe o caminho de volta, mas você continua no meio da floresta. É exatamente essa a história da nossa salvação. Quando a gente aceita Jesus, nós ainda estamos no meio da floresta, ainda estamos no meio do pecado, mas nós temos um guia que sabe o caminho da salvação. Não estamos mais perdidos como antes de encontrar o guia. Toda verdadeira obediência vem do coração, diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 668, Ellen White. Deste procedia também a de Cristo, e se consentirmos, ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com seu querer, que obedecendo-lhe não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, de Deus, mais o pecado vai perder o sentido. Ele vai se tornar aborrecível na vida da gente. A perfeição de caráter do cristão
é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Nós deveríamos sorrir mais, porque nós estamos livres do fogo eterno. O que realmente nos salva, irmãos? As obras salvam. Fazer o trabalho na igreja, assumir cargos, devolver o dízimo, dar ofertas, nada disso salva. E isso, tudo que a gente faz por amor a Cristo, é pura e simplesmente resposta ao amor de Deus, resposta ao Deus que nos salvou. Por isso a gente se apresenta e a gente participa e a gente tenta salvar almas por amor de Cristo, porque Ele já nos salvou. É uma resposta. Fé tem tamanho? É possível você dizer que A tem mais fé do que B, ou que B tem mais fé do que C? Eu diria para os irmãos que a fé é mensurável. É possível você medir o tamanho da fé. E a fé nada mais é do que a tua relação com Jesus Cristo. Você sabe qual o tamanho da tua fé. Você sabe qual o tamanho do teu relacionamento com Jesus Cristo. Você não sabe o do próximo. Não é possível eu saber o tamanho da fé de ninguém. Mas é possível eu saber o tamanho da minha fé. Porque o tamanho da minha fé é o tamanho do meu relacionamento com Jesus Cristo. Este é um conceito que salva, irmãos. O conceito da graça eu já falei uma vez aqui nessa igreja. A graça é o plano da salvação que Deus fez na eternidade. Por isso ele é extensivo a todos. Todos que quiserem terão a salvação. O conceito de pecado. Sentir ódio, sentir raiva de alguém que te perseguiu, alguém que cometeu uma injustiça com você, é natural? É natural um cristão convertido sentir raiva às vezes, não gostar porque alguém está cometendo uma grande, grave injustiça? Vamos partir para um extremo. Um estuprador entrou na sua casa, estuprou tua esposa, matou tua filha. A partir daí, é natural você sentir ódio desse homem? Eu digo para os irmãos que é natural. Simplesmente, irmãos, porque perdoar, simplesmente porque não sentir ódio quando nós temos que sentir ódio, que nós sentimos ódio, isso não é natural, é sobrenatural. O natural é todos nós sermos naturais, sermos humanos. Por isso a gente usa como desculpa: eu sou ser humano, eu faço isso, eu sinto isso porque eu sou um ser humano. Mas, irmãos, na busca do sobrenatural, tudo isso perde o sentido. Aí passa a ser possível até amar aqueles que lhe perseguem. Somente na busca do sobrenatural é possível. O homem natural não consegue de forma nenhuma vencer nada disso. Perdão é a oportunidade que temos de voltar a ser semelhante de Deus, porque Deus é perdão. Perdão é a oportunidade que nós temos, irmãos, de permitir que o universo veja como é que Deus atua perdoando. Nós realmente nos transformamos ao nós perdoarmos. Mudamos internamente a nossa estrutura e mudamos todo o nosso conceito. Nós temos que nos preparar para as injustiças dos momentos finais. E como fazer isso? O mal, irmãos, o inimigo, tem um projeto para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã.
E esse projeto, muitas vezes nós sabemos qual é esse projeto. Porque se dependesse do inimigo, aqui dentro dessa igreja hoje só teriam só prostitutas e gays. Lésbicas, gays, só. Porque o projeto do inimigo é destruir a imagem e semelhança de Deus no ser humano. É tornar você o pior. O pior que você possa já ter ouvido, é esse o projeto de Satanás para você. E se porventura tem alguém que sabe que já seguiu essa vida, existe o projeto de Deus para essa pessoa também e para nós. Deus deseja fazer de nós, da nossa história, uma história igual a de José, igual a de Daniel, uma história de sucesso, uma história de relação direta com Ele. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Enquanto o projeto do inimigo é fazer exatamente o inverso. E ele está trabalhando, irmãos, o tempo todo conosco. Existe uma discussão na igreja, que as pessoas jovens principalmente fazem. Devemos ir ao cinema, assistir filme? E aí tem uma série de argumentos. Uns dizem, o cinema hoje não é a mesma coisa que antigamente, é um lugar muito bom, muito agradável, as pessoas levam as criancinhas para assistir filmes. Tudo isso são argumentos que são utilizados. Não tem porquê o jovem, a gente não vê o filme no cinema, mas vê dentro de casa, assiste o filme dentro de casa. Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Mas, irmãos, isso é um engodo, porque não é mais hora de se discutir se é para ir a cinema ou não. É hora de discutir se é para ver filme ou não, seja no cinema, seja na televisão, seja no DVD, seja no que for. O inimigo está moldando as populações para os momentos finais. Os filmes estão preparando as pessoas para os momentos finais. Filmes de ódio, de prostituição, estão preparando as crianças. Filmes de demônios, desenhos animados de demônios. A irmã Maísa esteve na igreja do Meia e ela contou uma experiência que a própria pessoa que viveu nos Estados Unidos contou para ela. Esse irmão nosso era entregador de correspondência dentro da Disneylândia, na Disney World, em Orlando. E ele era a pessoa que levava as correspondências de um local para outro. Havia uma sala, um prédiozinho, que era onde eram feitos os desenhos animados que os nossos filhos assistem na televisão. E ele sempre quis entrar lá dentro, mas era proibida a entrada dele. Na porta havia um guarda, e aquele guarda não deixava. Até que um dia ele recebeu uma correspondência que ele teria que entregar a alguém que estava lá dentro daquele prédio. E quem lhe entregou a correspondência disse, só em mãos. E ele foi. Quando ele chegou na porta, o guarda barrou, não pode entrar. Ele, mas eu tenho uma correspondência para fulano de tal, me dá que eu entrego. Ele disse, eu não posso. Ou eu levo ela de volta, ou eu entrego em mãos. E aí a pessoa ficou no impasse, e ele saiu dali e entrou para chamar a pessoa lá dentro. E ele, como estava curiosíssimo de entrar ali e ver o que acontecia ali dentro, porque ele sabia que os desenhos animados eram todos feitos ali, ele entrou. E a cena que ele disse para a irmã Maísa que ele viu, um monte de gays sentados em mesas, numa forma de culto, todos nus, fazendo os desenhos animados. Um verdadeiro culto. E ele contou isso para a irmã Maísa. O inimigo, irmãos, o plano dele
é a tua perdição. E Ele está preparando, através desses filmes de injustiça, o grande conflito final. E quando você pensa aquilo que os filmes, as novelas e outras coisas mais aparecem na televisão, até as notícias, quando você sente ódio daquelas pessoas ali, você também está sendo moldado. Você está sendo preparado para isso tudo. A vingança, que muitas vezes surge no coração da gente, ela nos separa de Deus, ela nos afasta de Deus. E nós estamos sendo moldados. Para pensar. Se você passa na esquina ali e você vê uma pessoa morta, você vai sentir uma reação. Amanhã você passa de novo, tem outra pessoa morta ali. A sua reação já não vai ser tão enfática quanto no primeiro dia. E se você passar um mês ali, tiver todo dia uma pessoa nova morta ali, vai chegar uma hora que você nem vai olhar mais. Se na vida real acontece assim, por que a gente acha que vendo o filme vai ser diferente? Por que vendo televisão vai ser diferente? Nós também, através disso, estamos sendo moldados. Futebol é a mesma coisa, irmãos. A gente está fazendo parte de um projeto de Deus na terra que não abrange futebol. Se você usa o futebol para alcançar alguém, é uma situação. Mas se apaixonar pelo futebol, isso é desviar, perder tempo. É desviar do conceito da salvação. Pecado é o afastamento de Deus. O resto, irmãos, são atos e são respostas. Conceitos e preconceitos. Quando Jesus, ao ir para o Calvário, pregou sobre os momentos finais, os terrores que irão acontecer e o que o povo de Deus haveria de sofrer, como nunca houve na história da terra. Jesus estava querendo dar um recado para nós hoje, que nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que viver a vida cristã 24 horas por dia, não somente no momento da manhã, não somente em determinados momentos da nossa vida, não somente em determinados locais. Nós temos que saber que nós temos um selo no meio da nossa testa. Não dá para esconder. Não dá para esconder que nós somos adventistas e estamos no finalizar da história da natureza. Há um texto da irmã White, aliás não, esse texto é da meditação matinal do dia 20/9 deste ano. Tanto no passado quanto hoje, muitas pessoas procuram pretextos palpáveis nos quais apoiar sua religião. A verdadeira fé, no entanto, não requer tais escoras. A fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. Desejar a todas as nações, página 175. A palavra original, traduzida por certeza em Hebreus 11:1, pode significar escritura de propriedade. Ter fé significa segurar em nossas mãos a escritura de propriedade do céu. Nunca estivemos lá, nunca vimos como é, mas Ele é nosso, como se já o conhecêssemos. E eu quero terminar lendo mais um texto de Atos dos Apóstolos, página 518. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso ao coração. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas venha a sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos
despertarão os internos, e a pessoa vagará em trevas. Tudo aquilo que vem ao nosso pensamento, tudo aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, nós temos que efetivamente aplicar a vontade de Deus. Conceitos que salvam, mas preconceitos existem também que levam à perdição. Nós adventistas hoje na comunidade protestante somos conhecidos como seita. Muitas vezes quem nos acusam de seita não sabe nem o que é seita. Nós já estamos sendo conhecidos como seitas e as pessoas abominam inclusive conversar com os adventistas. Isso faz parte do conflito final. Muitos vão se perder por causa do preconceito. Mas nós não temos que ter preconceitos. Nós temos que saber chegar a essas pessoas e mostrar para eles que a mensagem de Deus é muito diferente do que eles estão prevendo. 1998, um nosso irmão estava em Brasília e teve o primeiro contato com a igreja adventista, mas não deu muita importância. Em 2004, o seu tio deu um livro, um CD dos Arautos do Rei para ele. Ele ouviu, gostou, mas não deu muita importância. Em 2005, ele se batizou numa igreja protestante e passou a participar daquela igreja. Mas ele não estava muito feliz com tudo aquilo ali. Ele fez algumas viagens, participava ativamente da igreja, do aspecto missionário, e ele queria de fato conhecer a verdade. Era uma pessoa sincera. Eu ia trazê-lo hoje para contar a própria experiência dele, mas não foi possível. Ele conheceu a mensagem através da TV Novo Tempo também, mas não foi o suficiente para ele tomar uma decisão. Até que ele estava estudando na igreja dele, numa sala, o irmão vai projetar agora, e ele viu, da sala de onde ele estava, ele viu a traseira da igreja adventista do Meia. A igreja dele fica atrás da igreja do Meia. Pode projetar, irmão. Ali não está muito visível porque essa foto foi ele que bateu. Ele foi lá na igreja, daquela igreja, eu não quero dizer o nome, mas daquela igreja evangélica, e de lá de dentro da sala ele bateu essa foto. Isso é uma placa, um cartaz pintado na parede, atrás da igreja, que a igreja decidiu há muitos anos atrás fazer, porque era um paredão e ninguém sabia identificar que aquilo ali era uma igreja adventista. E eu aconselho aqui também ter virado lá para o outro lado também, identificando como igreja adventista. E aí, sentado ali naquele cartaz diz assim: Jesus Cristo breve voltará, igreja adventista do sétimo dia. E ele ficou olhando aquele cartaz, e aquela mensagem atingiu profundamente o coração dele. Tudo aquilo que ele havia conhecido anteriormente, ali o Espírito Santo atuou, e ele sentiu que ele tinha que se envolver mais. E ele procurou a igreja adventista perto da casa dele, no Caxambi, e hoje ele é um adventista do sétimo dia. Está se preparando para fazer teologia no NASP. Tudo isso, irmãos, fruto de toda uma sequência de pessoas que o encontraram em determinado momento, de literatura que foi entregue, da TV Novo Tempo que ele assistiu. Tudo isso foi um trabalho conjunto, até que o Espírito Santo pôde atuar e resgatar essa pessoa. Mas no testemunho dele, ele diz claramente que ele tinha preconceito com os adventistas.
Esta é uma grande missão que nós temos, a de apresentar os conceitos e permitir que as pessoas vençam esses preconceitos contra a igreja. Porque os preconceitos foram criados justamente para que as pessoas não viessem aqui conhecer e saber que a mensagem de Deus está sendo pregada nessa igreja. Nós temos uma grande missão. Jesus falou que nós vamos passar por momentos maus no momento final, nos momentos finais. Mas hoje nós temos a oportunidade de pregar a mesma mensagem sem estar em momentos de perseguição. João 16:2, para finalizar, nos diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, eles vos expulsarão das igrejas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. João 16, verso 2. Este é o tamanho do preconceito que vai crescer aqui na sociedade que nós vivemos. Eu vou ler de novo. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Irmãos, aproveitemos os momentos que nós temos, as oportunidades que nós temos de pregação. Conceitos que salvam, vamos transformá-los em prática em nossas vidas. Preconceitos que levam à perdição. Jesus nos esclareceu tudo isso. São lições esparsas que a experiência da vida de cada um de nós deve aplicar para que, naquele grande dia, nós possamos ver o fruto de todo esse trabalho que nós estamos empenhados na salvação dos nossos queridos, na nossa salvação e na salvação de todas as pessoas que nós pudermos, em todos os lugares. Não tenham preconceito com as pessoas, não tenham medo de pagar mico, não tenham vergonha, não tenham receio de nada disso. Seja um pregador 24 horas, seja um orador, uma pessoa que ora 24 horas, seja uma pessoa que fala do amor de Deus 24 horas. É assim que nós estaremos inundando esse mundo com os conceitos da salvação, e muitos estarão participando juntamente conosco desse evangelho final. Não deixe, irmãos, a mensagem que Jesus pregou enquanto ele estava indo para o Calvário, não deixe aquela mensagem cair em vão. Ele estava transmitindo para a igreja de hoje que nós realmente temos que nos precaver sobre os momentos finais, temos que ter os nossos olhos abertos e temos que participar. Que Deus nos abençoe nesses conceitos que salvam e nos preconceitos que levam à perdição. Amém. A promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração.
tua mão me faz melhor, para merecer um instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Oh, eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor, para merecer um instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera, já posso contemplar o teu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Oh, eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, nosso Deus, nós nesse momento, Senhor, renovamos nosso voto de aceitação do Senhor como nosso Salvador, do Senhor como aquele que pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, e nos mantenha nesse plano, no plano da graça da salvação eterna. Permita que a tua igreja, Senhor, também possa, assim como todos nós reunidos, Senhor, estar naquele dia, vendo o seu rosto, a tua face, estando ali pela eternidade convivendo contigo. Permita, Senhor, que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, possamos ver a tua face através dos necessitados, das
não só necessitados materiais, mas os necessitados espirituais, aqueles que, apesar de ter tudo que este mundo oferece, não têm a tua paz, não têm o teu amor, não têm a tua salvação em suas vidas. Permita que nós possamos ver neles o teu rosto e que eles possam encontrar em ti essa salvação que tanto nós almejamos e que o Senhor já proveu para cada um de nós. Abençoa a tua igreja. Permita que os conceitos sejam aplicados para a nossa salvação, os conceitos que estão na tua palavra, e que os preconceitos sejam vencidos, Senhor, e que todos nós naquele grande dia possamos estar irmanados para viver a eternidade, longe do pecado, depois que ele for extirpado. E, enquanto isso, esteja conosco nessa nossa jornada, nos dê a tua paz, um sábado com a tua bendita presença, em nome de Jesus. Amém.